Fala galera dos Geeks, tudo bem? Nós assistimos ao filme Doutor Estranho, que estreia no próximo dia 3 de novembro nos cinemas, e fazemos agora uma análise para vocês com cada detalhe do filme. A história do filme gira em torno do Dr. Stephen Strange, que é um doutor muito bem sucedido na carreira, um cara bem rico, e que isso o torna uma pessoa bem arrogante. Mas as coisas começam a mudar quando ele sofre um grave acidente de carro e as sequelas são problemas nas mãos, então ele tem que abandonar a sua profissão. Só que ele é muito insistente, ele procura vários tipos de tratamentos e nenhum dá resultado. E ele acaba partindo para uma linha que ele não acreditava, que são tratamentos alternativos. Ele descobre que um homem que não andava acaba recuperando o movimento das pernas, e esse homem indica um local para ele. Ele viaja até esse local para tentar um resultado para que ele consiga recuperar os movimentos das mãos e volte a ser o médico que ele era antes. Mal sabe ele que nesse local, mais do que resolver os problemas dele, vai colocar ele num novo universo, numa nova dimensão, sendo um verdadeiro herói. Só que como ele é uma pessoa muito arrogante, ele demora muito para aceitar os ensinamentos de que existe uma outra dimensão, de que existe a possibilidade de ele fazer magias. Então demora um pouquinho, essa parte do filme é a parte que começa a explicar, é a parte que mostra ele como uma pessoa normal, como uma pessoa comum, difícil de aceitar que existem coisas além da medicina que ele acreditava. E lá existe a líder, desses magos, que é a Tilda Swinton que faz, e é ela quem lidera, ela que tenta ensinar. Ela vê um certo potencial dele depois de um tempo e começa a ensinar ele para que ele consiga também colocar essas magias para fora. Então aos poucos ele vai acreditando nisso e ele vai adquirindo esse poder de fazer e de criar magias ao longo do tempo. Só que tudo isso acaba trazendo responsabilidades maiores para ele, como a de ter que salvar o mundo e lutar contra vilões diabólicos que tentam a todo tempo acabar com a humanidade. Então agora a gente vai fazer uma análise, destacar alguns pontos importantes do filme. O primeiro ponto importante é que fazia muito tempo que eu não vi um filme da Marvel tão bom em relação a tudo, a enredo, a qualidade visual. É um filme muito bonito, então esse é um ponto importantíssimo e é o primeiro ponto que a gente queria destacar. É um filme muito bom e talvez um dos melhores que a Marvel fez até agora de heróis. Segundo ponto importante é a questão dos efeitos visuais. Com certeza é o filme de maior efeitos visuais da história da Marvel e talvez um dos maiores da história do cinema. Tem muito efeito visual. Vá assistir o filme em IMAX, 4D, 3D, porque você não vai se arrepender. Vale muito a pena, tem muito efeito visual, tem muita cena 3D. Então leva para um outro universo, dá um nó de verdade na sua cabeça, assim, você fica perdido às vezes com tanta cena emendada, com uma sequência de cenas absurdas assim de efeitos visuais, e isso torna o filme mais bonito e carrega e segura o enredo e segura ainda mais o espectador, que fica boquiaberto com tanta cena bonita. O terceiro ponto que eu queria destacar é a atuação do ator Benedict Cumberbatch. Talvez seja uma das maiores da carreira dele, quiçá a maior, talvez seja a maior atuação da carreira dele. É impressionante as nuances que ele consegue de levar o filme de um drama grande para um humor em questão de segundos. Você vê ele nervoso, você vê ele arrogante, um segundo depois você vê ele contando piada, um cara muito bem humorado. E isso acaba trazendo você e remetendo você muito ao Tony Stark, ao Homem de Ferro. Muitas pessoas falaram isso, que esse filme remete, que esse filme lembra um pouco assim, principalmente por essa dose de humor que tem no filme. Então a atuação dele foi excelente, ele consegue trabalhar muito bem no enredo. Depois que termina o filme você fica com aquela sensação de que não existia um ator melhor para fazer, que ele se encaixou perfeitamente para fazer o Doutor Estranho. E ele lembra muito Tony Stark por isso. É um cara arrogante, é um cara autossuficiente, mas é um cara que tem um humor muito apurado por dentro, e a gente percebe muito isso no Tony Stark. Inclusive muitas pessoas gostam do Homem de Ferro porque ele é um super-herói muito bem humorado, então essas pessoas também vão gostar do Doutor Estranho porque ele também tem essas características. Quarto ponto que eu queria destacar é a atuação da Tilda Swinton. Muito boa também a atuação dela, todas as cenas em que ela aparece.
Você vê uma entrega total dela pro personagem. É uma das atrizes assim de grande destaque dos últimos anos assim em Hollywood. Quinto ponto a se destacar, eu acho que tem que falar do diretor, né, o Scott Derrickson, que ele conseguiu amarrar muito bem a história. O enredo é super extenso, o filme tem um pouco mais de 2 horas, mas ele consegue amarrar bem a história, principalmente com essa questão da dose do humor que amarra o filme, que segura o espectador, os efeitos visuais também, isso segura bastante, assim, então você não consegue ficar cansado na história, porque sempre quando você vê que a história tá um pouco grande, tá um pouco longa, ele joga o humor, ele joga esses efeitos visuais e ele joga uma batalha. Isso faz você ficar de olhos arregalados sem querer perder nenhum segundo do filme, mesmo que ele seja bem longo. Sexto ponto que eu queria destacar, que eu falei agora há pouco, é a questão do humor. O filme tem uma dose de humor muito grande, isso até surpreendeu assim, a gente. Não acreditávamos que ia ter tanto humor, assim, por ele ser um cara bem centrado, um cara que no começo se mostra bem arrogante, mas ele solta umas piadas, ele solta umas doses de humor, assim, que aliviam o estresse, que aliviam o enredo do filme, que às vezes é longo, cansativo, como eu disse agora, e essa dose do humor ali são essenciais. Os toques de humor que entram no filme ali fazem todo sentido. Isso é muito importante, assim, para dar uma aliviada no filme. Sétimo ponto também que eu queria destacar é a questão do vilão. Normalmente se fala muito que os vilões não são tão bons em alguns filmes. Eu, por exemplo, no Esquadrão Suicida, achei que o vilão não foi tão bom como em outros filmes da DC. Mas eu acho que nesse filme eles conseguiram acertar no vilão. A Marvel conseguiu acertar no vilão, diferente do que a DC fez no Esquadrão Suicida. O vilão ele é interpretado pelo Mads Mikkelsen. Para quem não sabe, ele fez o Hannibal. Ele é o principal personagem do Hannibal, o Dr. Lecter. Então ele é um personagem bem forte, assim, um vilão bem difícil assim de conseguir se vencer até o fim do filme. E ele dá bastante trabalho pro Doutor Estranho. E nas cenas de batalha com ele assim, são sensacionais e aproveitam muito os efeitos visuais nessas cenas do diretor. Toda cena que tem ele tem uns poderes, umas magias que ele consegue passar a pessoa que está lutando com ele para outra dimensão, alongar os espaços que ele está lutando, e isso é muito interessante e torna a atuação dele também um dos destaques assim do filme. Muito se fala nessa questão do vilão ser ou não ser forte. E eu acho que quem assistiu o filme aí vai ver que ele é um vilão difícil, é um vilão forte. Para terminar, eu queria falar do desfecho e de cenas extras. O desfecho do filme eu achei bem interessante também, foi bem legal, não vou contar aqui para vocês vão ter que assistir o filme. Não. Mas eu achei que fecharam bem a história. Eu achei que conseguiram fechar bem, deram a importância pro Doutor Estranho que ele tinha que ter durante todo o filme, e no final ele é coroado com essa importância, ele é coroado com um belo desfecho, assim, que faz todo mundo sair satisfeito de dentro do cinema. E a questão das cenas extras, não saia do filme quando estiver subindo os créditos, porque tem 2 cenas extras, tem uma primeira cena extra depois que sobem todos os créditos pós-filme, depois sobem mais créditos, depois tem outra cena extra. Então assim, são 2 cenas extras, cenas importantes para você talvez entender a sequência do filme, e vale muito a pena ficar um pouco mais assim. Eu sei que você vai estar um pouco cansado talvez no final do filme, mas fica um pouco mais, espera, porque as 2 cenas extras vão valer a pena. Então é isso, galera, vale muito a pena assistir o Doutor Estranho, com certeza entra no top assim da Marvel. Pra mim, eu que gosto muito de filmes de super-herói, acho que entrou no meu top 3, assim, fica pra mim Vingadores em primeiro, o Vingadores 1, em segundo lugar o Homem de Ferro, o primeiro, e em terceiro acho que agora o Doutor Estranho, um filme que é surpreendente, que me surpreendeu bastante. Então fique ligado, já prepara seu ingresso, já compra antecipado, porque vai ser um filme que vai encher muito, com certeza vai ser sucesso de bilheteria, e ele se coloca no topo como um dos principais filmes do ano e como um dos principais filmes da Marvel na história já lançados ultimamente. Beleza, galera? Então fica a dica aí, assista o Doutor Estranho, porque vale muito a pena. Nós assistimos, gostamos, aprovamos. Beleza? Um abraço e até a próxima.